O capítulo de hoje nos traz dois assuntos interessantes: a parábola da panela ou caldeirão fervente e a morte da mulher de Ezequiel. Pegue sua Bíblia e vamos para mais um capítulo da série 48 Dias na Babilônia com Ezequiel. Deus ordenou que Ezequiel registrasse cuidadosamente o dia dessa profecia. Esta foi uma data que mudou a nação e a vida do povo de Israel e que seria lembrada por séculos. Uma data tão marcante que foi registrada 4 vezes nas Escrituras. Ela marcou o início do que Deus havia prometido há muito tempo. O exército da Babilônia começou o cerco de Jerusalém, a fim de conquistá-la e destruí-la totalmente. Enquanto isso, na Babilônia, Deus mandou Ezequiel contar uma parábola ao povo. Nós não sabemos se Ezequiel literalmente representou essa parábola ou se simplesmente contou a história. De qualquer forma, o significado é o mesmo. A imagem era de uma panela ou caldeirão cheio de água e pedaços de carne. Jerusalém era a panela do cozimento e o seu povo era a carne que deveria ser cozida. A ordem era fazer a panela ferver para que seu conteúdo cozinhasse muito bem. Pela descrição, Jerusalém proporcionaria uma festa notável para Nabucodonosor e os seus exércitos. Jerusalém era uma cidade sanguinária, pelo menos em 2 sentidos. Primeiro, porque era o lugar onde muito sangue inocente havia sido derramado. Segundo, porque era a cidade onde muito sangue ainda seria derramado sob o ataque de Nabucodonosor. Enquanto Jerusalém fervia e cozinhava, seus piores pecados ou a sua ferrugem se tornavam evidentes para todos. Sua imundícia, suas abominações e toda sua lascívia estavam ali, dentro dela. Elas não haviam sido punidas, contidas ou expulsas pela execução de leis justas e boas, porque os seus líderes também eram corruptos. A morte e o derramamento de sangue que viriam a Jerusalém impediriam um sepultamento adequado. As pessoas teriam seus corpos mortos e ensanguentados expostos a céu aberto. Este foi um exemplo da fúria e da vingança de Deus contra Jerusalém e Judá. O sangue mencionado no versículo 7 era o de assassinato, condenação injusta e sacrifício humano. Sangue injustamente derramado que clamava por vingança. Deus mesmo aumentaria a pilha de lenha sobre a cidade sanguinária. O fogo sob a panela do cozimento é agora descrito como uma pira, uma queima para os mortos. A grande oportunidade de arrependimento havia passado. O fogo seria um agente de destruição e não de purificação. A panela seria reduzida a metal fundido. Simbolizava a destruição final de Jerusalém pelos babilônios. Não haveria regeneração, apenas destruição total. Por muitas gerações, Deus enviou seus profetas ao seu povo. Além disso, eles tinham as instituições do templo, os sacrifícios, as festas e o sacerdócio. Todos esses deveriam ter sido agentes purificadores do povo de Deus, mas não foram. Portanto, agora só restava a ira e o julgamento de Yahvé. E ele não quis deixar dúvidas de que isso aconteceria exatamente como ele havia dito. Depois, Deus deu a Ezequiel uma mensagem chocante a respeito da sua esposa, aqui chamada de Delícia dos seus olhos. Esse título, Delícia dos seus olhos, aponta para um relacionamento querido e amoroso. A mensagem de Deus era que sua mulher morreria de repente, de alguma morte súbita. Estranhamente, Ezequiel foi proibido de lamentar ou mesmo chorar a morte da sua mulher em público, em voz alta, com lamentações rituais que normalmente eram feitas em momentos de luto. Ezequiel deveria lamentar e sofrer em silêncio.
O profeta falou ao povo pela manhã, como havia feito muitas vezes antes, proclamando a mensagem de Deus. E quando chegou o final da tarde, sua mulher morreu. Com certeza ele foi profundamente afetado por essa perda repentina da sua querida companheira. Esse estranho incidente nos ensina algumas lições sobre luto e pesar pela perda de um ente querido. Perdas tão repentinas podem acontecer a qualquer um, incluindo grandes profetas e servos de Deus. Esse foi um caso único na Bíblia. Não devemos considerar esse estranho incidente como um padrão da obra de Deus. Lamentar e chorar pela perda de um ente querido é tão natural e esperado que Ezequiel precisou de uma ordem expressa de Deus para não o fazer. Em obediência a Deus e sob o poder do Espírito Santo, o povo de Deus não é escravo absoluto das suas emoções. Na manhã seguinte, logicamente, a estranha conduta de Ezequiel foi observada pelo povo, que estava chocado com a perda repentina e o comportamento estranho de Ezequiel. A essa altura, os cativos estavam tão familiarizados com a metodologia de Ezequiel que perceberam que a ausência de emoção na morte da sua amada esposa devia ter algum significado profético e então vieram questioná-lo. Em resposta, o profeta anunciou que, assim como sua esposa havia morrido repentinamente, assim também o Templo de Jerusalém seria destruído num momento. O Templo de Jerusalém havia se tornado a delícia dos olhos do povo de Judá, uma falsa fonte de esperança para eles. Por isso, Yahvé destruiria aquela confiança irracional e perigosa, permitindo a destruição total do templo pelos babilônios. Na profundidade da tristeza pela destruição do templo, não haveria nenhuma demonstração externa de luto por parte dos judeus. A única expressão externa que seria ouvida entre eles seria de um gemido silencioso. Eles ficariam tão chocados que seriam incapazes de lamentar. Todos saberiam que aquilo fazia parte de um julgamento que não exigia consolo mútuo, mas sim vergonha e recriminação mútuas. Afinal, tudo foi claramente anunciado com muita antecedência. O começo do capítulo 24 marcou o início do cerco do exército de Nabucodonosor a Jerusalém, que culminaria com a invasão um ano e meio depois, quando o templo e tudo mais que os judeus amavam seria conquistado e destruído. Enquanto isso, o profeta Ezequiel deveria ficar em silêncio, conforme a ordem do Senhor. Ele havia dedicado 4 anos predizendo as calamidades que estavam prestes a acontecer. Agora deveria aguardar o resultado em silêncio. Quando a invasão de Jerusalém acontecesse, um sobrevivente iria até a Babilônia dar a triste notícia ao profeta e aos outros judeus exilados. A partir de então, Ezequiel poderia voltar a profetizar aos cativos. No final, Yahvé confirmaria o valor de Ezequiel como um sinal para a nação e todos de fato reconheceriam o poder do Senhor em toda aquela história envolvendo seu povo Israel. Nesse período de 1 ano e meio, enquanto aguardava o cumprimento das profecias sobre a destruição de Jerusalém, Ezequiel profetizou sobre o julgamento de Deus que viria sobre as nações ao redor da nação de Judá. E o primeiro povo da lista do julgamento divino foi o povo de Amon, descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Mas esse é um assunto para o nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!